paz, irmãos. Bom demais nós estamos juntos aqui. Eu sempre venho na imersão 1, 2 e a gente tem mais tempo e trabalha outros temas. E eu fiquei feliz de ter essa oportunidade de poder estar aqui com os pastores, com os irmãos que vieram para a imersão nível 2 e também de poder rever os irmãos aqui de Marília, né, da região. A gente sempre se alegra de estar com as pessoas que a gente ama. E eu tenho um amor muito grande. Se eu pudesse, eu vinha aqui em Marília toda semana, né? Eu acho que foi no Tadel passado, retrasado, eu estava aqui na imersão 1 e foi demais, né? E então, eu queria incentivar os pastores que estão aqui, que estão começando a imersão hoje, a imersão nível 2. Hoje é apenas o primeiro dia, eu sei que muitos viajaram, estão cansados, mas essa imersão nível 2, ela tem um impacto diferente, ela tem um foco diferente na minha vida, na vida dos nossos pastores, na vida da minha esposa. Essa imersão nível 2 ela foi fundamental para alavancar, a estruturar as células, a liderança, levar os líderes a um outro nível. Então eu fico contente de você estar aqui, de Deus ter proporcionado, preparado essa oportunidade. Então, rapidamente, eu queria pensar com os irmãos hoje, num momento muito difícil, quando Deus usa o profeta Isaías para liberar uma palavra sobre a nação de Israel. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O profeta Isaías, no capítulo 26, o versículo 18. É uma das palavras mais difíceis da Bíblia. É uma declaração terrível, essa declaração. Isaías 26, 18 diz assim: olha a confissão. Isaías, ele reconhece o fracasso. Isaías reconhece que eles não cumpriram o que Deus tinha para eles. E ele diz assim: nós também nos contorcemos de dor intensa. Mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. A minha versão na NVI diz assim: nós engravidamos. Diga, engravidamos. Eu gosto dessa versão da NVI. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Diga misericórdia. Irmãos, é sabido de todos nós que essa palavra é dirigida à nação de Israel. Deus, quando chama Abraão, Deus diz: Abraão, através de você eu vou levantar uma nação, você vai ser pai de nações, e através de você as famílias da terra serão abençoadas. Deus tinha um propósito para Israel. Deus queria que Israel fosse uma árvore. Deus queria que Israel fosse uma figueira, não apenas para dar fruto às nações, mas que as nações também pudessem vir para se assentar à sombra, para que pudessem receber. Deus queria que as nações da terra olhassem para Israel e dissessem assim: nós também queremos servir esse Deus, nós também queremos adorar esse Deus, nós também queremos ser protegidos por esse Deus. O propósito de Deus era que, como Naamã disse para o profeta Eliseu: eu não vou me prostrar diante de nenhum outro Deus, eu quero um pouco dessa terra, porque eu só vou servir ao Deus de Israel. Mas é sabido dos irmãos, João capítulo 1, versículo 11, vocês sabem decor. João diz assim: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. A nação de Israel não recebe a salvação, ela não cumpre o propósito. Jesus olha para a nação de Israel em Lucas 19, 44 e diz: também a lançarão por terra, você, os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você, Israel, não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. E você conhece a história em Marcos 11, de 12 em diante, quando Jesus,
ele está indo para Jerusalém, e ele passa por Betânia, e ele olha para aquela figueira, ela está cheia de folhas, mas ela não tem frutos. A figueira é um símbolo de Israel até hoje. E Deus olha para aquela figueira e diz: nunca mais ninguém come fruto de ti. E no outro dia, quando passam, os discípulos percebem: a figueira secou. Diga comigo: a figueira secou. Quando a figueira seca, Jesus está dizendo para Israel: o teu tempo acabou. A tua oportunidade passou. Você não reconheceu o teu tempo, Israel. Você não reconheceu o seu chamado, Israel. Irmãos, essa palavra é tão séria, porque Isaías tinha profetizado sobre isso. Mais uma vez Israel engravida. Mais uma vez Israel tem uma oportunidade. Mais uma vez Israel se contorce de dor, mas Israel não consegue dar à luz vida. Israel não consegue gerar o propósito de Deus. E o profeta Isaías diz: nós nos contorcemos de dor, nós engravidamos, mas o que nós geramos foi o vento. Nós não geramos nada. Nós não demos à luz os habitantes do mundo. A figueira seca, o tempo passa, a oportunidade passa. E é sobre isso, queridos, que eu queria pensar com você, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele diz assim: eu corro para o alvo, porque eu não quero combater o vento. Eu corro para o alvo, porque Deus me engravidou de algo. Deus lançou uma semente sobre mim. Querido, eu queria que você abrisse teu entendimento. Deus nos engravida, mas quem dá a luz somos nós. Deus nos dá a visão. Jesus conta uma parábola: o semeador saiu para semear a semente, mas a terra precisa responder à semente. Olha aqui para mim, um mapa aponta pontos, mapa aponta destinos, mas o mapa não escreve história. Mapas apontam destinos, mas mapas não escrevem história. Nós estamos aqui essa noite diante de líderes, diante de pastores, e eu creio de todo o meu coração que Deus tem liberado sobre você, sobre a sua igreja. Deus já lançou sementes sobre a tua vida. Eu estou diante de homens e mulheres que estão grávidos de sonhos, grávidos de visão. Mas nós precisamos responder à semente. Nós precisamos responder à visão. Nós precisamos gerar a visão que Deus nos deu. Deus engravidou Noé de uma arca. Deus deu uma visão para ele. Deus engravidou Moisés do tabernáculo, da arca da aliança, de toda a visão da tenda do encontro, do tabernáculo do Antigo Testamento. Mas ele precisou gerar isso. E você vai ler em toda a Bíblia isso. Deus nos engravida, Deus nos dá visões, Deus aponta destinos. Mas nós precisamos escrever essa história com Ele. E eu queria rapidamente pensar num homem só com você hoje, que é um dos exemplos mais terríveis da Bíblia, que é o sacerdote, ou o sumo sacerdote Eli. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel 3, de 11 a 13. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu.
Você conhece essa história? Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Havia, queridos, uma promessa de Deus. Uma promessa que veio através de Moisés, que da linhagem de Arão seria uma linhagem sacerdotal, uma linhagem levítica. Eli sabia que havia um propósito, que a sua descendência, os seus filhos, seriam sacerdotes na casa de Deus. Mas Eli, ao invés de gerar aquilo que Deus tinha para ele, a linhagem que Deus tinha para ele, Eli não cuida do sonho, do propósito, da visão. Ele vê que os seus filhos estão se prostituindo, estão roubando o altar. Ele vê que os seus filhos estão profanando o altar. Mas ele não se posiciona. Ele não se preocupa em gerar o que Deus tem para ele, para a casa dele. E a Bíblia nos diz, queridos, eu quero ler com você. 1 Samuel 4, de 12 a 22. Qual que é o final dessa história? 1 Samuel 4, de 12 a 22 diz... Vamos ler primeiro do versículo 10. 1 Samuel 4, 10. 1 Samuel 4, 10 diz: Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira. Diga comigo, Eli estava sentado. Você vai perceber, olha aqui para mim, você vai perceber que todas as vezes que aparece Eli, ele está sentado. Quando Ana vai no templo chorar, Eli está sentado. Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar, ele estava cego. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois estava velho e pesado. Diga velho e pesado. Diga gordo. Ele estava velho e gordo. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu a dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu o nome ao menino, ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Diga misericórdia. Meu irmão, você sabe o que me desespera aqui? É que nós estamos falando de um pastor Domingos, de um sumo sacerdote que tinha promessa de Deus. Nós estamos falando de um homem que tinha aliança com Deus. Um homem que sabia do propósito da linhagem,
que Deus o havia chamado para gerar uma linhagem sacerdotal, uma linhagem santa. Mas quando Deus fala através de Samuel, olha, os teus filhos vão morrer, Deus vai julgar seus filhos, os seus filhos estão no caminho errado. Irmãos, é interessante, preste atenção, os filhos de Eli estão na guerra, Ofni e Finéias estão na frente da batalha, a arca de Deus está na guerra, o mensageiro volta, sabe onde que ele está? Ele está sentado. Pastor, como é que pode? Os 2 filhos estão na guerra e esse homem está sentado. Irmãos, como pode? A arca de Deus está sendo tomada pelos adoradores de Dagon. E ele está sentado. O texto é claro, Eli estava cego, gordo e velho. Diga comigo, cego, gordo e velho. Deixa eu te dizer, crente velho não presta para nada. O que presta é o velho crente. Crente velho não presta para nada. Agora eu conheço velhos crentes. Ah, irmãos, velhos crentes não ficam sentados na cadeira. Velhos crentes não ficam gordos. E eu não estou falando do teu peso a mais. Eu estou falando de uma condição espiritual. Sabe aqueles crentes gordos, pastor, que só come. Sabe os piões de congresso? O cara vai num congresso aqui, ele vai numa reunião ali, ele vai noutra vigília, ele vai engordando. É o crente gordo. Mas continua sentado. Irmãos, tem gente que já comeu demais, já bebeu demais, mas continua sentado. Crentes gordos, velhos e cegos, sentados à beira do caminho, enquanto os filhos estão no campo da batalha sendo mortos pelos adoradores de Dagon. Eu falo isso para você com temor e tremor. Muito temor e tremor. Porque esse desafio, querido, é meu e é seu, porque eu estou diante de sacerdotes do Deus Altíssimo. Quando chega a notícia, os seus filhos morreram, a arca de Deus foi tomada, Eli cai para trás, morre. A nora, a mulher de Finéias, está grávida, é a descendência de Eli. Os filhos, os 2 filhos, estão mortos. Agora vem um neto. Era semente de Eli. E quando a semente de Eli vai nascer, a mulher de Finéias está morrendo por causa do susto, da morte, do desespero. E a parteira diz, se alegra, você vai ter um menino. Ela diz, eu vou ter um menino, mas o nome dele vai ser Icabode, porque a glória se foi da nossa casa. A glória se foi de Israel. Eli gemeu, Eli se contorceu de dor, mas o sacerdote Eli deu a luz ao vento, ao nada, porque a glória de Deus foi embora. A mensagem essa noite é muito simples, irmãos. Porque a pergunta que nós precisamos responder é o que nós estamos gerando para Deus. Israel perdeu o tempo da sua visitação. Eli abortou a sua semente. Querido, você é pai, você é mãe. Deus chamou você para gerar uma descendência. A igreja é o ventre, é o útero de Deus.
Nós somos chamados para gerar os filhos de Deus. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. O único ventre que Deus tem nessa terra é a igreja. Só tem um povo que pode gerar filhos para Deus nessa terra. É a igreja. Diga, eu sou o ventre. Eu olho para Maria, aquela menina pobre, camponesa, uma jovenzinha, analfabeta. E quando Gabriel visita ela lá em Nazaré, lá em Lucas capítulo 1, Gabriel diz: salve agraciado, o Senhor é contigo. Porque você, Maria, você no teu ventre, você vai gerar salvação. Você vai gerar vida, Maria. E ela diz: como é que vai acontecer isso? Eu não conheço varão. E Gabriel diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti. Eu lembro daquela canção: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Virá sobre ti o poder do Altíssimo, o poder do Espírito te envolverá, porque o que vai ser gerado em você vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E aquela mocinha pobre, analfabeta e improvável, Maria não deu a luz ao vento. Maria deu a luz, a salvação ao Filho de Deus. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Eu não sei se você tem percebido, mas Satanás tem feito de tudo para matar os seus filhos. Satanás tem feito de tudo para você abortar o propósito que Deus tem no teu coração. Satanás, o diabo, ele não quer que você dê a luz aos filhos de Deus, a salvação, que você gere para Deus os propósitos dele. Satanás não quer que você cumpra o seu chamado. O espírito que mais atua nessa geração é o espírito do aborto, é o espírito do abandono. Irmãos, eu tenho viajado, eu tenho de tantas igrejas, e o que eu mais escuto são pastores abandonando igrejas, são líderes de célula abandonando seus filhos. Com muito amor e muito respeito, deixa eu dizer para você, sabe o que eu mais tenho ouvido, pastor Domingos? São pessoas que dizem assim: deixa eu ficar sentado na cadeira. Liderança não é mais para mim, eu estou cansado. Deixa eu ficar na cadeira. Não, eu não aguento mais. Minha filha, meu filho, como é que você vai sentar numa cadeira enquanto os filisteus estão matando nossos filhos? Como é que você vai sentar numa cadeira e engordar todo domingo com uma mensagem? Como é que você vai receber todo domingo uma palavra e você não vai gerar o que Deus tem para a sua vida? Algum tempo atrás, há 9 anos atrás, eu estava na minha casa. Deixa eu terminar compartilhando isso. E uma irmã da nossa igreja me ligou. Naquela época, há quase 10 anos atrás, aquela época celular era muito cara, né? Era a época daquele celularzão ainda desse tamanho assim. Lembra aqueles Motorola grandão assim? Você carregava assim, tinha que colocar um embornar para carregar o bichão assim. Era o chamado tijolão. Então, há 10 anos atrás, ligação de celular, essas coisas eram muito caras. E uma irmã da nossa igreja me telefonou e disse assim: pastor, tem uma pessoa que foi uma vez só na nossa igreja e ela tentou se suicidar, está no hospital, está lá no Pará. O senhor pode ligar, dar uma palavra, porque ela está muito desconsolada. E ela me passou o número de celular. E para ser sincero para os irmãos, eu disse assim: vou ligar não. Porque quem paga a minha ligação aqui sou eu, não é a igreja. E eu vou ligar para essa mulher no hospital, num celular ainda. Essa conversa vai esticar, vai ficar cara. Não vou ligar não. E eu peguei aquele número, que ele foi me incomodando. Eu falei: tá bom, eu vou ligar. E eu liguei. Eu tinha visto essa mulher uma vez só na minha vida.
E eu liguei para ela e falei, minha filha, que é o pastor Jeto, ela já começou a chorar. Eu falei, filha, para de chorar, vamos conversar rápido. Vamos conversar rápido, porque se você chorar, a ligação vai ficar mais longa ainda. Falei, o que aconteceu, minha filha? Ele falou, pastor, eu estou aqui num pronto-socorro. O senhor já sabe, já tenho filhos, mas eu engravidei de novo, pastor. Eu estou no 6º mês de gestação. E eu não quero essa desgraça. Ela disse, eu já tentei abortar essa criança 6 vezes. Ela disse, eu já tomei de tudo que o senhor pensar para abortar essa criança, eu já tomei. Mas essa desgraça não morre. Eu não quero ver essa criança. Ela falou, já me joguei na parede, mas não morre. E agora que eu estou no 6º mês, eu pensei assim, já que não morre, então morre eu e ela. E eu tomei veneno. E aí minha irmã me pegou em casa e eu estava desacordada, me trouxe aqui para o pronto-socorro, eu estou aqui, nem hospital aqui nessa cidade não tem nem aparelho de ultrassom, não tem. E eu estou aqui, pastor, eu não sei o que eu faço. O médico disse que a criança está morta, porque a criança não se move e o coração dela não bate mais, mas eu não sei o que vai ser. E agora eu não sei o que eu faço da minha vida. E ela chorava. E aí, pastor, quando quer encerrar o assunto, a gente diz assim, vamos orar, minha filha. Né? Foi o que eu fiz. Eu disse, minha filha, vamos orar. Deus vai ter misericórdia. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Deus me disse assim, a criança não está morta, a criança está viva. Como eu guardei Moisés das águas do Nilo, como eu livrei Moisés das águas do Nilo, eu livrei essa criança da morte. Essa criança é minha, ela vai nascer. Diga para ela que a criança vive. E aí já mudou o tom da conversa, porque foi um negócio tão forte. Eu disse, minha filha, a criança está viva. Deus está me dizendo que a criança está viva, eu vou orar. E começamos a orar, profetizar. E ela disse, mas o que eu vou fazer, pastor? O médico disse que eu tomei muito veneno, essa criança pode nascer com um problema. E como é que eu vou saber se está viva mesmo? Eu falei, Deus me disse que está viva, vai para uma cidade vizinha. Faz o exame, não tem dinheiro. Eu falei, eu vou ajudar. E passou cerca de um mês, ela me telefonou e disse, estou numa cidade vizinha, fiz ultrassom, a criança está viva mesmo. O médico disse que ela pode nascer com problemas, mas ela está viva. Mas eu não quero essa criança, pastor. Eu falei, fica tranquila, nós vamos orar e tem muito casal na nossa igreja que vai querer essa criança. Nessa época nós começamos a orar, eu e a Léa. E Deus já tinha falado com ela. E Deus me disse assim, você não entendeu ainda, cara? É você que vai criar essa criança para mim. Essa criança é minha. E quem vai cuidar dessa criança para mim é você. Pouco tempo depois, essa mulher veio. E nasceu a minha filha. Quando ela nasceu, a genitora dizia assim, pastor, vê se ela tem mão. Vê se não está faltando nenhum órgão. Ela tinha medo da criança nascer aleijada. E quando a enfermeira levantou a Estherzinha assim, ela estava completamente perfeitinha. Perfeitinha. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o profeta Isaías diz, nós engravidamos, nos contorcemos de dor, mas nós demos a luz ao vento. Nós não geramos vida. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Não demos. Queridos, quantos de nós estamos sendo tentados a abortar, a matar o propósito e o sonho de Deus? Pastora Rosângela, quantos pararam no meio do caminho? David, quantos deram a luz ao vento, não geraram nada e o tempo passou? Fique em pé essa noite, por favor.